Bom, nós éramos da geração que via filmes clandestinamente, lia livros clandestinos, pedíamos autorização para ir ao estrangeiro, que para os rapazes a partir dos 18 anos não dava, porque as ditaduras têm uma coisa que para mim sempre foi difícil de perceber. Por um lado, não gostam que as pessoas lhes façam frente, os cidadãos, mas também não gostam de os deixar ir embora, não é? Então em Portugal, se você queria ir ao estrangeiro, era suspeito que queria-se ir embora do país, não é? O que é uma coisa com um contrassenso, mas de vez em quando lá davam uma autorização. E eu lembro de ir para Londres em 15 dias e ver 20 e tal filmes, que era tudo o que não entrava lá, não é? E aí eu apanhei essa época do Woodstock, dos festivais, da música country, tudo isso, do Flower Power, dos hippies, de tudo, não é? Quer dizer que você conseguiu fugir daquele fechamento salazarista, né? Eu consegui também, fui educado para isso, não é? E consegui de certa maneira. Agora, havia coisas que você não fugia, não é? Você não podia ler um livro, um jornal que não tivesse censurado, não podia ver um filme que não tivesse censurado. E o censor é, por natureza, estúpido completamente, porque ele nem sequer tem uma lógica, não é? Proíbe o que é evidente, mas depois proíbe o que não entende também. E tem essa mentalidade, tudo o que eu não entendo é suspeito, não é? Portanto, era um país terrível. Eu lembro da gente ter o telefone sob escuta, de ter a casa vigiada. O meu pai foi preso pela polícia política umas 3 vezes e, ao mesmo tempo, nós íamos para a escola e eu não sabia se havia de ter vergonha, não havia de ter, para todos os efeitos, tinha o pai na prisão, não é? Pronto, e foi um ambiente muito, muito terrível. E realmente, quando foi o dia 25 de abril de 1974, eu lembro de estar na rua a ver a tropa e pensar: nunca mais na minha vida vou ter um dia tão feliz, porque tinha esperado toda a minha juventude por aquilo quase. Isso que eu ia te perguntar, justamente teu pai em cima daquele caminhão ali fazendo esse discurso, né? Você vendo a liberdade novamente nascer em Portugal. Eu estava na rua assistindo. Eu me lembro que naquela época não se dormia em Portugal, né? Não. Chamava-se a Revolução dos Capitães Sem Sono, não é? Era tanta emoção, tanta adrenalina, né? Aquilo para a minha família foi fácil, porque nós já tínhamos o hábito de nos deitar às 3 da manhã, todos, não é? De maneira que, aliás, o meu pai foi das primeiras pessoas a saber que a Revolução estava na rua, porque o primeiro sinal da Revolução foi dado às 3 da manhã numa rádio e ele estava acordado. E então tratou de acordar tudo à volta, logo já não se deitou nesse dia. Conforme tem sido transmitido, as Forças Armadas desencadearam, na madrugada de hoje, uma série de ações com vista à libertação do país do regime que há tanto tempo domina. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. A música Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, era a senha para os jovens oficiais das Forças Armadas que, abandonando os quartéis e juntando-se ao povo, derrubaram o velho regime salazarista. Ele tem uma história engraçada, porque o grosso da coluna militar que veio derrubar o poder político em Lisboa vinha de Santarém, tal qual como o nome da terra na Amazónia, que fica a norte de Lisboa. E o capitão que comandava a coluna, onde curiosamente estava o meu cunhado também, não sabia o caminho para o quartel que ia atacar. E o meu pai, que andava na rua à procura da Revolução, foi fazer de guia com ele. Só que o meu pai guiava muito mal, conduzia muito mal. Então, no meio caminho, foi contra outro carro, uma confusão, e os tanques sempre seguindo, e ele dizia: é para aqui, a Revolução é ali, o quartel é ali. Foi quase, passo o exagero, parecia um negócio de família. Miguel, você falou, de repente, você começa a escrever, né? Você fez várias coisas e viu que a tua vida corria para a literatura, né? É difícil escrever, né, Miguel? É difícil, não é? Quando se consegue é a coisa melhor do mundo. Quando não se consegue é uma impotência terrível, porque você não sabe porque é que não consegue, não é? Se você quiser fazer alguma tarefa que não é capaz, você consegue perceber porque é que não é capaz. Agora, escrever é difícil. Não consegue explicar a si próprio porque é que eu não sou capaz, porque é que eu não avanço para a frente. Eu, quando escrevi o meu primeiro romance, estava a meio dele e tive o tal célebre bloqueio, não é, do escritor. E o bloqueio deu 8 a 9 meses em que eu não conseguia escrever. Eu queria imenso acabar o livro. E não sabia porquê. Da mesma maneira que também nunca entendi como é que fui capaz de retomar e levar até ao fim. Agora, exige uma grande disciplina, porque você não tem
nenhum chefe a mandá-lo escrever, não é? Você faz o seu próprio horário, cria os seus próprios hábitos, precisa realmente se isolar do mundo e de muitas coisas, não é só desligar os telefones e a TV, é muito mais do que isso, precisa de criar um bloqueio à sua volta e, de certa forma, eu quando apresentei o Rio das Flores, fiz um discurso para os meus amigos mais chegados, e o discurso dizia tudo isso. Eu peço desculpa de vos ter privado 3 anos da minha companhia e de eu não ter estado com a vossa, porque eu tenho a sensação que saí fora do mundo. Eu passei ao lado dos amigos, da família, tudo. Foram 3 anos em que eu estive enclausurado e só queria dizer que estou de volta. Pronto, nem é tanto o livro, sou eu que estou de volta.